E aí, infectados de Raccoon City, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar dele, o tão aguardado, por mim pelo menos, eu não aguento mais esperar, o Resident Evil Requiem. Saiu vários gameplays, tá? Muito impressionantes aí do Leon com a Grace. Tanto do Leon quanto da Grace, né? Achei os dois incríveis, nós vamos comentar eles aqui agora. E também vamos comentar os vazamentos, tá? Fiquem tranquilos, esses vazamentos só são algumas pontas que a gente pode entender sobre o jogo e não vão estragar a sua experiência, beleza? Esses vazamentos saíram lá na plataforma no antigo T, né? Que agora é o X. E esses vazamentos são por leakers aí muito famosos. Eu não vou poder colocar os créditos deles aqui, a não ser o Dusk Golem. Ele não disse muita coisa, né? Mas a gente vai comentar algumas coisas, não vou dar crédito sobre quem falou do que, porque eu posso levar um grande de um S aqui no canal, beleza? Então a gente só vai comentar aí se é plausível ou não essas teorias, principalmente a teoria do segredo que o Leon está carregando, né? Que o Nakanishi já falou. Vamos deixar rolando a gameplay aqui? Logo de cara, nós temos essa gameplay onde foi bem controverso, né? Temos a Nurse aí, essa enfermeira, né? Que ela é atacada aí pelo cara da serra, né? Visivelmente um zumbi da serra. E o Leon, ele meio que não... Ele não liga pro que tá acontecendo, né? Ele não tenta salvá-la. E isso está tendo bastante discussão do pessoal. Tipo assim, será que o Leon, ele não é mais o herói que a gente conhece? Será que o Leon, ele... Eu vou pausar pra ir comentando, tá? Pra quem não gosta desse tipo de vídeo aí, vocês podem ir pulando direto pra gameplay. Ou também podem assistir a gameplay inteira que eu vou deixar aqui na descrição, tá? O Leon, pelos vazamentos, agora nós vamos pro vazamento, tá? Nos vazamentos foi dito que o Leon, ele está infectado sim, mas há 8 anos, tá? Ele está infectado desde 2020. E nós também vamos poder jogar com ele de 2020 a 2028, tá? Esse vazamento, ele coide bem com o que eu já tinha comentado com um amigo meu. Se ele ver o vídeo, ele vai lembrar. O Leon, ele tá usando supressores para conter a infecção dele, né? Pra a infecção não generalizar. Vou deixar a gameplay rolando. Não generalizar, entendeu? Então, assim, meio que... O que acontece? O Leon, ele tá perdendo cada vez mais a sanidade dele. Tanto que é dito nesses vazamentos também que ele tem muitas alucinações, trazendo o passado dele à frente, tá? E o que seria o envolvimento dele com a mãe da Grace, a Alicia Ashcroft? Seria que ele passou informações para ela na época que ela era jornalista, após os incidentes de Raccoon City. Ela o entrevistou, ele passou informações para ela e ela meio que não, depois de um tempo, né, em 2020, não queria mais guardar essas informações e começou a ser caçada, porque ela também tinha um segredo, né? Pra quem não sabe, a Grace, ela tem um sangue meio que imune ao vírus, vamos dizer assim, tipo a Ellie do The Last of Us. Porque a Alicia teve... Isso eu tô pegando tudo de vazamentos, tá, pessoal? E também de teorias do Outbreak. A Alicia foi infectada, teve a Grace, né, após ser curada da infecção. E acabou que a Grace gerou esse sangue imune. No caso, o sangue dela seria algo que faria com que o Elpis, que é o Elpis é o vírus T, tudo vazamento. Tudo que eu tô dizendo aqui é sobre vazamento, tá? O Elpis é o vírus T com o progenitor virus meio que colidindo um com o outro. E também teria uma mutação do vírus C do Resident Evil 6, tá? Então a gente pode ter vários pontos aí a discutir. Será que o Leon tava incluso aí na operação aonde a mãe da Grace foi assassinada? No caso, assim, eu tava até comentando com um amigo meu, talvez naquela parte onde temos a gameplay da mãe da Grace com a Grace, né, o Leon tenha sido chamado pela mãe da Grace. Ele deve ter aparecido lá naquele momento, sido infectado para poder proteger a mãe da Grace naquele momento,
E ela morreu, ele não conseguiu proteger, ele ficou infectado, o Victor sumiu e ele começou a caça pelo Victor durante esses 8 anos, de 2020 a 2028. Certo? Por quê? Porque na linha do tempo dos filmes de Resident Evil, nós não temos nenhum filme que se passa na linha do tempo de 2020. Temos filmes que se passam após Resident Evil 6 e antes de Resident Evil 6 e após Resident Evil 4, né? A série também é a mesma coisa. Então nós não temos nada de Leon depois de 2015, eu acho, 2018, uma coisa assim. Depois eu tenho que pesquisar melhor essa informação, porém depois de Resident Evil Ilha da Morte, nós não temos mais nada sobre Leon. Se eu estiver errado, podem me corrigir, tá? Mais vazamentos, na verdade vazou também uma tela aí de seleção de personagens, tá? Onde você pode escolher a roupa que o Leon vai usar. Nós temos a famosa roupa, né, que já tá aí na Deluxe Edition, que é a roupa do R4 Leon. A roupa do Leon Nor, que ele vem com aquele terno, né? O Apocalipse Leon, que também faz par com a roupa da Grace do Apocalipse também. E temos o No Jacket e o With Jacket, que é o Leon de jaqueta, com essa jaqueta preta, e sem jaqueta, que é ele com aquela famosa camisa azul, porém de manga longa, né? Sobre isso não tem muito o que discutir. O que diz mais os vazamentos é que a Ada vai sim aparecer, porém ela vai aparecer no final do jogo, tá? E a Claire vai aparecer no meio do jogo, ok? Quem está passando informações ao Leon é a Sherry, tá? Isso não tem nenhuma confirmação. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acho que realmente ainda é a Hannigan, tá? Eu acho que eles não fechariam o arco do Leon sem ser a Hannigan passando informações pra ele, sem ser ela tentando ajudá-lo a combater essa infecção, a não ser que o Leon tenha tido algo com a Sherry. Não digo relacionamento, mas digo trabalhando junto, né? Como os agentes ativos da DSO. A não ser isso, eu acho que é bem implausível ser outra pessoa a não ser a Hannigan, tá? Vai ter cortes, tá, na gameplay, porque eu vou fazer uma edição aí pra ficar o vídeo mais tranquilo. Como eu disse, a gameplay inteira tá na descrição aí do vídeo. A Ada, ela apareceria no final do jogo pra ajudar o Leon, porém ela não teria sucesso. Isso mesmo, pessoal. Pelos vazamentos, o Leon vai morrer no final. Todo mundo já meio que pegou isso desde o início do marketing do jogo, né? Que o Leon seria morto no final desse jogo. Eu, particularmente, acho que sim, que o Leon vai morrer no final desse jogo. Porém, vai ser algo grandioso. Eu acho que vai ser algo assim, com um sentimento avassalador para todos os fãs. Eu acho que você vai sentir uma emoção muito grande e vai se sentir em paz com a morte dele. Não vai ser algo brutal, não vai ser algo jogado. Eu acho que não. Eu acho que vai ser sim algo que você vai ver que ele realmente é um herói, que todo mundo pensa que ele é, né? Porque eu acredito que não tenha mais espaço pro Leon depois desse jogo, tá? Na verdade, pra nenhum personagem clássico. Eu acho que esse jogo realmente vai ser a despedida dos personagens envolvidos em Raccoon City. Ou seja, Leon, Jill, Claire e Ada. Eu acho que esses personagens vão aparecer e vão ter um final, tá? O Chris, já foi dito que ele está enfrentando a BSAA, né? E que ele vai aparecer posteriormente no jogo, depois em outros jogos, né? Antes tinha sido dito que Resident Evil Requiem seria o último título da franquia, porém o Nakanishi meio que foi controverso depois sobre esse ponto, dizendo que vai continuar em outro ponto do tempo, depois com o Chris ou com outro personagem, seria o Jake, etc. Eu acho que esse jogo realmente é o último jogo da linha do tempo dos Resident Evil clássicos, tá? Até comentei com um amigo meu sobre isso também. Eu acho que Resident Evil do 1, PS1, tá? Até o 6, 360. Do 360, o 7, o 8 e o 9 são uma linha do tempo que vai fechar. Depois disso temos Resident Evil Remake do GameCube. Se vocês não jogaram, joguem, que é muito bom. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 4 Remake. E aí vai ter o 5 e o 6 Remake. E depois do 6 Remake vai ter o 7 e o 8 novamente. Porém, sem o algoritmo romano, sem um subnome, só Resident Evil 7.
contando a história da linha do tempo que eles vão amarrar ali na lore do jogo a partir dos remakes. Por quê? Porque a linha do tempo, o lore de Resident Evil foi quebrado, né? Após o 6, que foi horroroso, né? E quem me criticar aqui, eu platinei o Resident Evil 6. E o Resident Evil 6 é horroroso, sim, tá? Eu joguei no lançamento em 2012. Eu até gostei na época, porque eu tava no hype que o Leon tinha voltado, né, do 4 pro 6. Porém, rejogando, não tem como engolir esse jogo de uma forma boa, tá? O jogo é horroroso mesmo. A Capcom quase faliu, tá? Lançando Resident Evil 6, o pessoal não sabe disso. Acho que realmente as vendas de Resident Evil 6 na época foram até boas, mas foi um fracasso de crítica, tá? As vendas desceram muito rápido, a Capcom não conseguiu ter lucro por muito tempo. E teve que, pra limpar sua imagem, tentou lançar Resident Evil Revelations 2, não deu certo, de tão fracassado que tava. Então eles tiveram que rebootar praticamente a gameplay e a lore do jogo em Resident Evil 7, tá? Continuando. Eles vão amarrar as pontas soltas, né, da lore. Ou seja, Resident Evil 4 Remake, aquele final ali da campanha da Ada, que provavelmente vocês já viram, aonde aparece o Wesker e ele fala que é um novo tempo para os homens, né? Naquele momento é um ponto de partida pro 5. Porém, para você entender os motivos do Wesker, a motivação, você entender o porquê ele odeia o Chris, você tem que jogar Code Verônica. Porque só no primeiro jogo você não entende a rixa dos dois. E no Code Verônica você entende. Então por isso, primeiro, segundo Dusk Golem, Resident Evil Code Verônica, que vai ser o primeiro remake. Depois de Resident Evil 4 Remake. Depois terá o remake de Resident Evil 0, que ainda tá em fase de desenvolvimento e não tá indo muito bem, talvez seja cancelado ou não. E depois Resident Evil 5, porque o Resident Evil 5 vai ser uma reimaginação, não vai ser um remake, tá? Ele vai ser uma reimaginação da história por completo. E eu acho isso totalmente plausível, porque foi Resident Evil 5, apesar de ele ser melhor que o 6, ele ainda tem muitos erros. Resident Evil 6 não seria o interesse da Capcom em fazer um remake, e sim um reboot completo, não só uma reimaginação. E eu acho também que é plausível, porque Resident Evil 6 ficou totalmente fora da história, aquele negócio de clone e isso e aquilo não foi muito legal assim na parte da lore do jogo, e a ação desenfreada também não. Beleza? O segredo do Leon seria realmente ele ser um informante da Alicia, né? E ele também ter a infecção há mais de 8 anos e estar ali usando supressores para poder conter essa infecção. E nós vamos acompanhar ele do início ao fim nessa luta. E pelos vazamentos, no final ele acaba morrendo, não pela infecção, mas pelo um sacrifício aí que ele faz para salvar algum personagem. Eu acho que é a Grace. Eu acho que durante esse jogo ele vai se afeiçoar a Grace, no estilo Last of Us mesmo aí. E nós vamos vê-lo meio que um sentimento de proteção com ela, beleza? Vocês estão vendo esse gameplay aí incrível do Leon lutando contra essa BOW. Eu achei a gameplay do jogo maravilhosa, já garanti a pré-venda, estou ansioso pra caramba. Só que assim, tá começando a sair muito vazamento que parece ser real, então fiquem longe das redes sociais, tá? Esses vazamentos que eu falei pra vocês aqui, a maioria deles não tem nenhuma prova, então é algo pra gente só pensar. Não é algo dito como certo, tá? Mas logo começa a sair imagens, vídeos e mais, porque o pessoal começa a receber o jogo pra jogar antes, tá bom? Então tomem muito, muito cuidado ao assistir qualquer coisa ou ver qualquer coisa sobre Resident Evil Requiem nesses dias aí, até dia 27 de fevereiro. Porque Resident Evil geralmente chega bem antes pro pessoal que é influenciador grande aí do mundo dos games, beleza? Obrigado por acompanhar até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, comentem, inscreva, compartilha. E me fala aí nos comentários o que vocês acham que vai ser o plot de Resident Evil Requiem. Será que o Leon vai morrer? Será que realmente é isso que nós comentamos sobre o plot da infecção dele? Vamos descobrir dia 27 de fevereiro.